Vale Verde, terra boa, cachaça famosa, na beira do Rio Buranhém. Esse é o Porto na História, esse é o episódio 3 e a gente vai contar um pouco da história de Vale Verde. Hoje no Porto na História, aqui no episódio 3, a gente vai contar a história de Vale Verde. E aproveitando, inclusive, mudando um pouco de cenário, testando novas possibilidades. Então, a gente precisa começar a contar a história de Vale Verde, iniciando de que é uma das vilas mais antigas da nossa região. Começou como um aldeamento jesuítico na segunda metade do século XVI e tem uma origem um pouco incerta e obscura pela falta de documentação. O que a gente tem de informação é que na segunda metade do século XVI, os jesuítas criam o aldeamento do Divino Espírito Santo dos Índios, atual Vale Verde, mas ele deixa também de existir nesse finalzinho do século XVI para voltar a existir de novo no início do século XVII. Então, é verdadeiramente uma história de idas e vindas. Os jesuítas provavelmente se aproveitaram já de uma estrutura de uma aldeia indígena que existia ali naquela região. Mas a gente tem poucas informações também de que tribo que seria, de qual etnia que pertenciam e como que se organizavam. A informação que temos mais valiosa é de que o nome dessa tribo era Patatiba e que por isso esse aldeamento jesuítico do Divino Espírito Santo foi criado em cima dessa aldeia que chamava Patatiba. A lenda mais antiga que explica a origem de Vale Verde diz que Patatiba na verdade era o nome de uma índia que é apaixonada por um português e tentando escapar com ele dos índios guerens, leva ele rio acima até a região onde hoje é o Vale Verde. E por isso aquele local ficou sendo conhecido como Patatiba e que depois, por conta do trabalho dos jesuítas, virou o aldeamento do Divino Espírito Santo dos Índios. Ainda são poucas as informações sobre Vale Verde disponíveis para os historiadores. O que a gente sabe é que a origem do aldeamento jesuítico da segunda metade do século XVI, mas o que pode ter contribuído para essa falta de informação foi a política adotada por Gaspar Curado. Gaspar Curado foi o ouvidor de Porto Seguro a partir de 1591 e ele adotou uma política específica de perseguição aos jesuítas numa disputa de controle da mão de obra indígena para a extração da madeira. Por conta disso, os jesuítas são expulsos da capitania de Porto Seguro em 1603 e só retornam em 1620. Então havia uma discussão política ali para quem teria o controle da mão de obra indígena para a exploração da madeira. Temos poucas informações relacionadas a esses aldeamentos jesuíticos, tanto em Vale Verde quanto em Trancoso, como você pode ter percebido no episódio 2 aqui do Porto na História. Se você ainda não viu, vá ver. Vale Verde também tem a mesma distribuição geográfica do seu aldeamento. Formato retangular, em que distribuía as casas nas laterais e mantinha a igreja como poder central, também se repete em Vale Verde. Isso era uma característica das tribos, dos aldeamentos jesuíticos aqui da região. Por sua localização estratégica no Rio Buranhém, alguns quilômetros acima, muito provavelmente o aldeamento do Divino Espírito Santo dos Índios, que é hoje a atual Vale Verde, serviu de entreposto para poder escoar a madeira que era arrancada das florestas mais densas do interior. Então, todos os aldeamentos e todas as vilas que foram criadas no século XVI, todas elas ocuparam o litoral. Entretanto, o aldeamento que deu origem a Vale Verde era o único que ocupava mais o interior do continente, o que nos dá essa característica de muito provavelmente colaborar nessa indústria madeireira a partir do início do século XVI, da segunda metade do século XVI em diante. Essa disputa política entre o ouvidor de Porto Seguro e, consequentemente, Portugal com os jesuítas parece já estar caracterizada também na documentação que a gente encontra. Tem um mapa do João Teixeira Albernaz, de 1640, que ele traz com detalhes como que era a capitania de Porto Seguro. Entretanto, não se percebe nem Trancoso
e nem Vale Verde. Nas datas, em 1640, esses dois aldeamentos já existiam, mas curiosamente não fazem parte do mapa do João Teixeira Albernaz, o que pode caracterizar aí uma certa disputa política para poder demonstrar esses espaços. O primeiro registro documental que temos efetivamente da existência de Vale Verde é da política de Marquês de Pombal. Ele já reconhece a existência ali de um aldeamento jesuíta e determina então, por conta da sua política que a gente explicou melhor no episódio 2 do Porto na História, ele determina ali na sua política que esse aldeamento se torne então uma vila. E ele determina então que duas figuras, o capitão-mor e o ouvidor da cidade, se responsabilizem por essa alteração e inclusive mude a sua nomenclatura, como a gente explicou também no episódio anterior. Então, o aldeamento jesuíta do Divino Espírito Santo dos Índios deixa de ter esse nome e passa então a se chamar Vila Verde. Consta nesse mesmo documento, onde determina essa política de alteração completa da política de Marquês de Pombal, consta que o aldeamento jesuíta do Divino Espírito Santo dos Índios, atual Vale Verde, já era ocupada por índios que eles chamavam de gentio manso. Isso significa que eram índios que já estavam acostumados com a política de colonização portuguesa e que, portanto, já demonstram uma característica de uma vila pré-existente e de que, na verdade, esse trabalho de colonização já existia ali naquela região. Apesar de ser uma vila muito pequena, um aldeamento muito pequeno, ele também tem sua origem lá atrás, no século XVI. Em 1787, Manuel Dias de Jesus, um cidadão porto-segurense, manda uma carta para Dona Maria I, relatando o poder tirânico dos jesuítas na Vila Verde, atual Vale Verde. Então também é um registro histórico importante, documental, da existência dessa vila já na segunda metade do século XVIII. Em 1857, um censo é realizado e então é determinado que Vale Verde conta com 535 habitantes. Só que dentre esses habitantes, 439 são considerados indígenas. Então dá para perceber como, mesmo com toda a política de colonização, ao longo de 3 séculos e meio, ainda havia uma grande maioria de moradores indígenas ou descendentes de indígenas. O censo também identificou a existência de 3 escravos em Vale Verde. Um deles, um homem negro, que trabalhava na lavoura, e 2 mulheres, uma parda e uma negra, que trabalhavam em serviços domésticos. Então esse censo demonstra também que, apesar de uma população reduzida de 535 habitantes, havia também essa relação de escravização que era presente em todos os outros espaços do país. Além disso, de estrangeiros residindo ali em Vale Verde, também consta a presença de 2 portugueses, além de pessoas de outros estados, oriundas de outros estados, como Rio Grande do Sul, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais e Pernambuco. O censo de 1857 tratou também de definir muito claramente quais eram as profissões que as pessoas ocupavam em Vale Verde. E nesse ponto eu rapidamente vou ler quais eram as profissões que tinham lá. Havia um religioso, um professor, 2 marítimos, 5 pescadores, 2 manufatureiros, 35 costureiras, 12 madeireiros, 1 tecelão, 1 sapateiro, 257 lavradores, 17 criados, 3 funcionários para serviços domésticos e 198 desempregados. A gente chama a atenção aqui para a quantidade alta de costureiras, o que pode indicar uma certa produção econômica, já que também se produzia algodão naquela região, então muito provavelmente já poderia haver ali o beneficiamento desse produto para venda em Porto Seguro e em outros lugares. Em 1917, através de uma lei estadual, é que definitivamente Vale Verde e Trancoso passam a integrar a capitania de Porto Seguro. E aí é interessante notar como a nomenclatura se altera, porque como vila era um termo que designava praticamente o que hoje nós temos por cidade, havia uma certa independência das vilas, então Vila Verde, a partir do momento que ela passa a integrar Porto Seguro, não fazia mais sentido ela levar esse nome de Vila Verde. Então por isso, paulatinamente, houve essa mudança e hoje a gente conhece como Vale Verde. Era comum que toda a produção de Vale Verde fosse escoada para Porto Seguro. Então farinha, banana, peixe, mandioca, cacau, algodão, tudo que era produzido em Vale Verde viajava através do Rio Branhem para Porto Seguro, através dos mascates,
e era negociado no porto de Porto Seguro e dali para além. Um fato curioso é que a primeira igreja do vilarejo de Vale Verde não ficava onde está a atual igreja. A igreja anterior ficava do lado oposto da praça e parece ter caído por falta de manutenção, mais ou menos nos idos do início do século XX. E essa igreja atual, então, foi construída em 1930 para poder suprir essa necessidade do vilarejo de ter esse acesso à religião. Vale Verde vai permanecer mais ou menos com o mesmo ritmo até o início da década de 70, quando criam a estrada que ligaria Vale Verde até o quilômetro 41, onde hoje é conhecido como Vera Cruz. Nesse trabalho, feito por Cassilandro Viana, foi a pessoa responsável pela construção dessa estrada, Cassilandro, inclusive, que foi candidato a prefeito em Porto Seguro, foi que houve uma iniciativa de se desenvolver um pouco mais aquela região. É também na década de 70 que no governo de Antônio Carlos Magalhães se decide fazer a retificação do Rio Buranhém, que era para facilitar o escoamento de produção e também facilitar a produção agropecuária ali naquela região. Então o rio, aconteceram algumas obras, ele foi retificado, por isso que o Rio Buranhém naquele trecho é uma linha reta, saindo de Vale Verde quase até já na altura do aeroporto de Porto Seguro. Essa obra, na época, que tinha por fim tentar aumentar a produtividade de Vale Verde, facilitar o escoamento da produção, acabou não levando em conta as consequências ambientais dessa decisão. Então a retificação do Rio Buranhém acabou contribuindo muito com o assoreamento e com a mortandade de várias espécies de peixes e de outros animais que viviam ali naquela região. Foi também na década de 70 que iniciou-se o projeto Vale Verde, que objetivava levar um desenvolvimento econômico para aquela região, ampliando as produções. Então é também nessa época que são criados os primeiros alambiques e também os primeiros engenhos de açúcar ali, e por isso Vale Verde ganha essa fama de ser a cachaça mais famosa da região. Isso se dá a partir da década de 70. A maior parte da renda do distrito de Vale Verde hoje se dá pela produção agrícola. Um fato interessante é que as famílias de Vale Verde, em sua grande maioria, são chefiadas por mulheres. E muitas das vezes a gente vê em Arraial da Ajuda ou em Trancoso essas mulheres carregando em seus carrinhos, em suas cestas, essas verduras e esses legumes para serem vendidos aqui. Então, toda vez que você for comprar um beiju ou uma cachaça de Vale Verde ou qualquer outro item da agricultura de lá, ajude a valorizar as pessoas, os produtores locais e a agricultura familiar, tão importante para o desenvolvimento da nossa região. Esse foi o Porto na História, um pouco mais curto, com a história de Vale Verde, para que as pessoas possam saber um pouco mais da nossa região. Um grande abraço, tamo junto.